primeira coisa que você tem que colocar no coração é que você é aquilo que Deus diz que você é. Hoje existem muitas pessoas para dizer e colocar uma regra em você, dizer o que você tem que ser, como você tem que ser, como você tem que agir, o que você tem que fazer, mas nada disso significa nada. O que significa é aquilo que Deus, Ele diz que você é. Se Deus está dizendo que você é filho, você é filho. Que Ele te escolheu, te chamou, te nomeou, te toma pela mão direita. Se a palavra está dizendo que Ele te conduz, então Ele te conduz. Nós temos que viver pela fé. Viver pela fé é viver embaixo de promessa, é viver acreditando naquilo que está escrito na palavra. Se está escrito que Ele cura, então Ele cura. Se está escrito que Ele liberta, Ele liberta. Se está escrito que Ele abre portas, Ele abre portas. Se está escrito que Ele é o Deus de toda provisão, então eu vou acreditar que Ele é o Deus de toda provisão. Ele vai cuidar de mim, vai me guiar, vai abrir portas, vai liberar destinos para mim. Isso é fé. Mas hoje nós estamos cercados, rodeados por tantos barulhos do mundo lá fora, que mesmo Deus dizendo que vai abençoar as nossas vidas, a gente consegue desacreditar. Olha aqui para mim. Duvide das suas dúvidas, duvide dos seus medos, duvide daquilo que seu pai diz para você, daquilo que a sua mãe fala para você, mas não duvide da palavra. Não duvide, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tenha feito Deus alguma promessa que Ele não tenha cumprido? Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se você tem uma promessa e você crê numa promessa, então pode ter certeza que essa promessa, cedo ou mais tarde, vai se realizar na sua vida. É como nós sempre dizemos aqui para vocês, o maior exemplo disso era o exemplo de José. José teve um sonho, que se tornaria governador do Egito. Ele falou para os irmãos zombaram dele, porque geralmente é assim, dificilmente as pessoas vão acreditar nos nossos sonhos, principalmente quando você é o mais novo, é o mais feinho, é o que menos estudou, menos relevante, insignificante. De repente nem os seus pais vão acreditar em você. Então eles olharam para José e disseram: não, esse cara está ficando louco, doido, vendo o sol se prostrar diante dele, a lua se prostrar diante dele, e o pior, as estrelas que representavam as 12 tribos se prostrando diante dele também. Não, esse sonho é impossível. Mas tudo é possível àquele que crê, principalmente quando a chama do Espírito Santo existe dentro de você, queima no seu peito, queima dentro de você. Então a partir daquele momento, os irmãos começaram a sentir inveja de José. Olhava para ele e dizia assim: não, ele... O pai acreditou, fez até uma veste talar para ele, e ele ficava correndo dentro de casa com aquele turbante, aquela túnica já de governador, de sacerdote, corria para baixo e para cima, e aquilo incomodava os irmãos. Sabe o que é uma pessoa acreditar no seu sonho desde pequeno, desde novo? Foi isso que aconteceu com José, desde os seus 17 anos, que ele sonhou que ele se tornaria um governador, e acreditou que aquele sonho era um sonho profético, porque tem essa também, não adianta você chegar na igreja, ouvir uma profecia, ler algo na Bíblia e não acreditar que aquilo é para você, que aquele sonho é profético, que é uma palavra que o Espírito Santo está dirigindo a você, não adianta. E José abraçou aquela causa e falou: não, sou eu mesmo, se Deus está falando que eu vou me tornar um governador, eu vou me tornar um governador. Mas saiba você que não existe vitória sem luta. Primeiro Deus ele nos leva para o deserto, para depois Ele nos honrar. E todas as vezes que você for submetido a uma humilhação, passar por um deserto, enfrentar alguma dificuldade na sua vida, saiba porque é Deus que está te preparando para fazer você romper. Os irmãos, não muito felizes com José, jogaram ele aonde? Dentro de um poço. Depois tiraram ele, venderam ele como escravo. Ele foi parar na casa de quem? De Potifar. Chegando lá na casa de Potifar, ele foi caluniado. Inclusive eu pergunto para você: você está preparado para romper? Você está preparado para crescer? Existem pessoas que querem romper, querem crescer, querem se tornar empresários, pessoas influentes, mas não estão preparados para romper. Quantos são os influencers aí que começam a crescer
Aí só das inimigas olhar e falar assim: você é toda montada, amiga. Você é toda montada, toda cheia de Photoshop. Olha, o nariz dela é feito, a boca dela é feita, os peitos dela. A pessoa já se revolta. Se você for olhar para aquelas pessoas que vão tentar te parar, te barrar, te destruir, você nunca vai romper. É você entender que quando os holofotes são colocados em cima de você, os demônios vão fazer de tudo para você parar. Principalmente quando você crê. Principalmente quando você tem potencial. Ele sabe que você vai romper. Ele quis destruir Moisés por quê? Porque Moisés seria um grande libertador. Então, logo no início, houve aquela perseguição de Faraó, tentando matar os primogênitos. Jesus também, quando nasce, Satanás sabia quem ia ser Jesus. E o governo de Roma já liberou também uma grande perseguição às crianças que estavam nascendo ali de 2 anos para baixo. E Jesus conseguiu fugir juntamente com seus pais. E assim a história se repete outra vez. É o diabo ver que você tem potencial, que você vai crescer, que você vai romper. Ele vai fazer de tudo para diminuir você, para te parar, te barrar, te deter, impedir você de continuar caminhando, colocar dúvida, medo no seu coração. Mas se você é aquela pessoa que você tem certeza daquele que está fazendo a promessa para você, e que aquele que está te prometendo, ele pode tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, você permanece firme. Você não fica olhando para o cenário, você não fica olhando para deserto, porque você entende que para o nosso Deus não existe cenário, não existe deserto, não existe gigante, não existe nada que ele não possa transpor, que ele não possa vencer. É tudo processo que nós passamos. Então José, ele passou por aquele processo de humilhação, de calúnia, de desespero, de perseguição. Foi parar no cárcere, ajudou o copeiro e o padeiro. Mas o copeiro e o padeiro lembrou dele? Não. O único que vai lembrar de você na maioria das vezes é Deus. Nem as pessoas que você ajudou, nem as pessoas que você estendeu a mão. Se você está ajudando alguém, se você está estendendo a mão para alguém, achando que esse alguém vai estender a mão para você e vai te ajudar, pode ter certeza que você pode se decepcionar. Por isso que a palavra diz: olha, faça o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. Porque quando você faz o bem, agindo dessa forma, o Pai que está no céu, que te vê em secreto, Ele mesmo vai recompensar você. A única coisa que você tem que fazer é se posicionar e fazer o bem. Você pode fazer o bem, então faça o bem e continue acreditando na palavra, sem olhar para cenários, sem olhar para desertos, sem olhar para gigantes. Porque se existem lugares que Deus ele gosta de promover pessoas, são justamente em lugares que não há probabilidades nenhuma de vencer. Você sabe o que é milagres? Milagres é você vencer em lugar sem probabilidades. Milagres é Deus te levantar em meio ao deserto. Milagres é Deus fazer nascer manancial de águas no deserto. Milagres é Deus fazer uma porta aparecer para você, se abrir para você, sem ter probabilidade, sem ter perspectiva nenhuma. Isso é milagre. Milagre não se explica. A partir do momento que você consegue explicar algo grande que Deus fez na sua vida, não é milagres. É por isso que Deus não dá spoiler para você daquilo que vai fazer, porque seria muito fácil você pedir para Deus: Deus, me dá spoiler, o que o Senhor vai fazer? Ou então você ficar tentando ajudar Deus: Deus, se o Senhor fizer assim, eu vou ser abençoado. Ai, seria tão bom se Deus fizesse assim, seria tão bom se Deus fizesse assado. Não, Ele não vai fazer do seu jeito, porque os pensamentos dele são mais altos que os seus pensamentos. Os caminhos dele são mais altos que os seus caminhos. Se ele fosse fazer aquilo que você quer, pode ter certeza que ele ia se apequenar, porque o que você quer é muito pequeno. Deus ele nunca faz na medida daquilo que você está pensando, na medida daquilo que você está pedindo. Deus ele sempre faz abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus ele sempre vai além da curva. Ele sempre vai além das nossas medidas. Então, às vezes, não é porque Deus não quer fazer na sua vida, não. Deus ele está te preparando para fazer você realmente romper. Ora, o que seria de José se não fosse todo aquele processo que ele havia passado? Será que ele seria um bom governador? Aquele processo de deserto, de cadeias, prisões, abandono, foi uma escola
que quando ele estivesse sentado lá no trono de governo, ele pudesse administrar o Egito com sabedoria, entendimento, discernimento e conhecimento. Assim foi Moisés. Moisés matou um egípcio, correu para o deserto, ficou 40 anos lá no deserto, fazendo o quê? Aprendendo a humildade, a mansidão, porque afinal de contas, ele era filho da filha de Faraó. Às vezes, Deus ele nos abate. Em primeiro lugar, para você lembrar suas origens, reconhecer que a sua estrutura é pó, barro, cinza, lodo, e que sem mim nada podereis fazer. Deus nos abate. Agora eu pergunto para você: você serviria um Deus que permitiria ou permitisse que os seus inimigos viessem abater você? Você serviria um Deus que permitisse que você fosse jogado na cova dos leões, na fornalha de fogo? Você serviria um Deus assim? Não, muitas pessoas querem servir somente aquele Deus que chega e já abre portas, já faz o arrebento, já faz a vida dela mudar, já faz ela prosperar, faz o casamento dela se tornar aquele casamento abençoado. Não. Você está na igreja errada. Tem um monte de igreja que promete para você mundos e fundos. Você vai chegar, sua vida já vai mudar. Não. Deus ele sempre prova. Sempre coloca à prova aqueles que são dele. É que nem o livro de Pedro diz, que o mesmo Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Para você entender que quando você está com Deus e a coisa começa a ficar estreita, é sinônimo de que Ele já está agindo na sua vida. Você vê que até Jesus ele teve que passar pelo estreito. Olha só: e o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terem sofrido um pouco, os restaura, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Tem aquela outra Bíblia lá, por favor? E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória. Não é para você ser glorificado somente agora, não. É eterna glória. Para você ser abençoado aqui, no futuro e no além. Então o mesmo Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá você. Então hoje é só um pouco que nós padecemos, porque o padecimento maior foi o padecimento de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A palavra diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então hoje é como Paulo diz: o que sobrou para nós é só um restinho das aflições de Cristo. Hoje nós encontramos dentro da igreja muitas pessoas que são vitimistas, né? Gostam de se vitimizar. Eu sou coitadinho, eu sou um pobrezinho, eu não rompi, não fui para frente por causa do meu pai, da minha mãe, porque eu nasci numa família pobre, uma família humilde, porque eu sou preto, eu sou japonês, eu sou amarelo. Não tem nada disso, com Deus não tem nada disso. Se Satanás conseguir colocar na sua cabeça que você está sofrendo, que você está padecendo, que Deus não liga para você, te abandonou, te esqueceu, te rejeitou, você está perdido. Isso que você está passando não é nada, é uma dorzinha pequenininha, e Ele permite que você passe por isso. Para quê? Para que você possa romper, porque o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco. Ei, olha aqui para mim um pouco. Não deixa Satanás te enganar, achando que você é a pior pessoa do mundo, achando que você está sofrendo mais que todo mundo, ao ponto de você se sentir coitadinho. Pare de se sentir coitadinho, pare de se apequenar, e comece a olhar para o sacrifício de Cristo Jesus. Todas as vezes que Satanás tentar colocar na sua cabeça que você está sofrendo, você tem que dizer: não, quem sofreu foi Jesus, quem padeceu foi Jesus. E uma coisa interessante, como eu estava dizendo esses dias, quando a palavra diz que é um pouco de tempo, sabe por quê? Porque realmente é um pouco de tempo.
Jesus na sexta-feira, ele estava todo ferido, machucado, transpassado por lanças, pregos, espinho. Na sexta-feira, você quer ver como é só um pouquinho de tempo que a gente sofre? Você quer ver? Na sexta-feira, ele morreu. No domingo ele ressuscitou. E como Jesus ressuscitou no domingo, Jesus ressuscitou sarado, curado. Só havia chagas, só havia cicatrizes, e a única coisa que havia em Jesus era cicatrizes. Mas em 2 dias, 3 dias, aconteceu aquilo que nenhuma medicina, nenhum remédio conseguiria fazer, que foi curar Jesus, libertar Jesus das dores que ele estava sentindo. Então quando você anda com Jesus, aquilo que aparentemente vai demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos para cicatrizar, curar, sarar, sair da sua vida, quando você anda com Ele, você vai dormir escravo, como José dormiu escravo, mas você a qualquer momento vai acordar para se assentar no trono que Ele já prometeu para você. Porque quando a palavra diz que é um pouquinho, realmente é um pouquinho. Eu quero declarar para você nessa noite que essa dor vai passar, essa tribulação vai passar, esse sentimento de angústia, de depressão vai passar, as portas vão se abrir, e Deus, Ele vai cuidar de você.